Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui a nossa terceira aula, tá? Da nossa disciplina de inovação da administração pública, tá? Então a gente vai dar sequência aí à nossa disciplina. Nessa terceira aula, né, a gente tem o terceiro fórum de discussão, que é referente à difusão do conhecimento, né, e inovação da administração pública, tá? Então isso tem como objetivo compreender a importância da difusão do conhecimento da inovação para a modernização da administração pública, tá? Também analisar os desafios e estratégia para promover a disseminação da inovação nos órgãos públicos, refletir o papel da gestão do conhecimento, a redução do trabalho, né? Na eficiência da administração pública, além de identificar ali os exemplos reais, né, de inovação ali no setor público. Tá? Então, esse primeiro fórum de discussão ele vai estar disponível ali até o dia 13/4, tá? Para que vocês possam realizar essa atividade. Tá? Então, nesse capítulo 4, a gente vai falar ali da Aurora, né, da Revolução Industrial, e tem por objetivo apresentar ali os principais modelos de gestão de inovação das organizações, tá? Desde a perspectiva de que nessa economia de mercado a inovação, né, é necessário ali rever os métodos de produção, rever os métodos de gestão para que as organizações possam crescer, né? Então isso é crucial para o crescimento, para a inovação das organizações de maneira geral. Então nessa perspectiva, a ordem de transformação digital, como por exemplo inteligência artificial, internet das coisas, big data, né? E alguns outros exemplos são fundamentais nesse processo aí, desse momento que as organizações estão vivenciando. E na administração pública esse processo não é diferente, tá? Então esse gráfico ele traz a questão das 4 revoluções industriais, né? Inicialmente foi uma revolução mecânica, tá? Desde a questão lá aquela revolução que surgiu principalmente no Reino Unido, tal, muito fomentado ali pela Revolução Mecânica. Depois a gente teve ali a segunda Revolução Industrial, já um pouco mais recente, né, a questão da eletricidade. Então isso deu uma nova perspectiva em relação à produção industrial. Já na década, né, a partir dos anos 50, a gente teve aí a questão das automações, robótica, tá, que deu fez parte também desse processo da terceira Revolução Industrial. E a gente está vivendo a revolução relacionada aí à sociedade do conhecimento, né? Revolução industrial, utilizando-se da inteligência artificial, big data, internet das coisas, entre outras possibilidades aí que podem ser utilizadas nessa nova perspectiva, tá? E ao longo da existência humana, né, o ser humano necessita as suas necessidades, tá? E utilizou-se das mais diversas formas ali para que as suas necessidades elas fossem satisfeitas, né? Desde a necessidade fisiológica, que a inovação estava muito relacionado à forma como as famílias, né, faziam para sobreviver, desde inovações em artefato de caça, tal, depois de segurança, as inovações relacionadas ali à moradia, e partindo aí para outras inovações relacionadas a relacionamento, estima e também realização pessoal. Então, sempre a inovação vai estar presente, né, nesse processo aí de necessidades humanas, tá? Então, se a gente passar aí para uma sociedade de organização econômica, o que a gente tem, tá? A gente tem as famílias que são consumidoras dos fatores de produção. A gente pegar, por exemplo, fazer uma análise aí nesse gráfico de funcionamento da economia, por exemplo, tá? Então, o que a gente tem? Então, a gente tem as famílias que são consumidoras de bens e serviços, tá? E as famílias também são provedoras de um dos fatores de produção importante, que é o trabalho, tá? Que isso se conecta com as empresas, e as empresas utilizam desse fator de produção, que é o trabalho, equacionado a outros fatores de produção, como a capital, como os recursos naturais, terra, capital, trabalho, e também a capacidade empresarial, tá? Então a capacidade empresarial é um outro fator de produção importante que as empresas utilizam, tá? Para que elas possam gerar novas inovações e oferecer novos produtos, novos serviços para essas famílias consumirem, tá? Para a Semir e também para outras empresas, tá?
Então isso é um fluxo contínuo, tá? Que as famílias fornecem fatores de produção, as empresas catalisam os fatores de produção na produção de bens e serviços para que seja revestido aí para essas famílias, tá? Então as empresas com sua capacidade empresarial de inovação podem utilizar novos insumos de produção, né, para a produção de bens e serviços aí que possa baratear os custos, que possa favorecer ali possa favorecer ali o consumo das famílias, tá? Então esse é um ciclo contínuo, né? Então esse é um ciclo contínuo relacionado aí à questão econômica, tá? Com relação à gestão da inovação das organizações, a gente tem aí esses modelos adaptados, né? A partir da matriz clássica de Henry, né? E Lott, que traz ali a hélice tríplice, né? Universidade, governo e empresa. Passou-se por adaptações, né? Incluído aí um outro setor, que seria a sociedade, tá? Então tem essa necessidade integrativa, né? Porque você vai produzir, por exemplo, um bem ou serviço, a empresa, governo e universidade, visando quem? A sociedade, tá? Então, visando a sociedade que vai ser o consumidor desse bem ou serviço, ou seja, as famílias, né? Sendo que isso também tem que ter uma ligação com o meio ambiente, tá? Produzir não de qualquer jeito, mas com sustentabilidade ambiental. Então, esse modelo ele ganha uma nova hélice, né? Que a gente vai chamar de hélice quíntuple, né? Que a gente tem aí essa característica, tá? Está no nosso fórum de discussão ali de uma das atividades, fórum de discussão 3, se eu não me engano, aborda esse processo, tá? Então, os modelos de inovação, tá? Traz essa preocupação ambiental, uma preocupação no mundo inteiro, tá? Então, vem sendo incluído aí pesquisadores, para achar ali soluções importantes que ao mesmo tempo que favoreça o desenvolvimento industrial, digamos assim, buscar inovações sustentáveis, né, visando esse tripé. Depois a revolução tecnológica, os campos, né, principalmente os campos americanos, né, que a gente chamou de Vale do Silício americano, por exemplo, né, tinha essa aproximação, principalmente com as universidades e os institutos de ciência e tecnologia para a produção de inovações. Então, grandes empresas surgiram desse ambiente de inovação, né? Ou seja, desse ecossistema de inovação, como Google, como Facebook, entre outras organizações aí de grande porte a nível mundial surgiram nesse processo aí de inovação tecnológica, tá? Não é um conceito recente, né? Esse conceito de inovação tecnológica ele ganhou, digamos assim, mais proporção, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, mas do Vale do Silício ali que ganhou essa grande proporção, tá? Então, os ecossistemas de inovação e ambiente de inovação existe, digamos assim, junto ao ecossistema pode encontrar ecossistemas como ambientais, culturais, educacionais, tá? Então são múltiplos e interdependentes, né? Então existem várias possibilidades aí para esse sistema de ecossistema de inovação, né? Então pode utilizar-se, digamos assim, também características, né, relacionadas à inovação ambiental, cultural, tá? Então podem perfeitamente conversar entre si. O conceito de ecossistema de inovação também não é novo, tá? Então retrata diversos atores, né? Desde questões relacionadas à empresa, governo e universidade, também como a questão ambiental, né? A questão ali cultural, tá? Então cidades inteligentes, clusters, né? Distritos de inovação estão cada vez mais presentes, né? dentro desses ambientes, tá? Então a Amprotec, né, que é um órgão que aqui no Brasil ele trabalha essa questão da inovação, tá? Então ele tem uma contribuição muito importante para a disseminação e ampliação desses ecossistemas de inovação, tá? Então o ambiente de inovação envolve duas dimensões claras, né? A questão de mecanismo de geração de empreendimento e também espaços, né, para que as organizações elas possam conviver entre si. Seja um ambiente ali propício para criar uma cultura de inovação, criar uma cultura ali inovativa, tá? Uma definição ampla utilizada no ecossistema de inovação é um conjunto de atores, né, interdependentes, coordenados, que possibilita aí, a inovação. O Sebrae é um desses atores que tenta catalogar, ou seja, tenta catalisar diversos atores, né, como empresas de pequeno porte, tá, universidade. Então é muito comum a atuação do Sebrae para tentar articular esse ecossistema de inovação.
Então, essa inovação gera externalidades positivas, né? Agrega valor à sociedade, melhora o desempenho econômico e também a qualidade de vida das pessoas, né? Através do ecossistema de inovação, tá? Então, para que o sistema de inovação funcione, é preciso que os atores, como a sociedade civil, empresa, academia, né? Poder público, né? estejam desempenhando papéis específicos, né? Para que esse giro do ecossistema aconteça, tá? A sociedade participa de um ecossistema com as suas demandas e soluções inovadoras, tá? Na participação de eventos, na participação e a promoção do empreendedorismo, tá? O Sebrae está muito presente nesse ponto, tá? Outra, as universidades, o centro de pesquisa são atores importantes porque realizam uma pesquisa, né, mais pura, mais com potencial inovativo, tá? Então, os institutos de ciência e tecnologia têm um papel fundamental para incentivar a transferência de tecnologia para o setor produtivo. Então, muitas tecnologias que são desenvolvidas dentro da universidade, né, ela necessita chegar no setor produtivo para que elas possam ganhar força, para que elas possam se expandir. O papel da universidade não digamos assim, fazer a parte mercadológica, é desenvolver inovação, desenvolver tecnologia, tá? Então, para isso, a contribuição das empresas, esse ator importante, é fundamental. As empresas, organizações privadas, que acabam a participação no ecossistema de inovação, na aquisição de novos conhecimentos, tecnologias emergentes, em áreas ali que possa ter um apelo econômico, né? Ou seja, que possa ter ali uma questão socioeconômica, né? Para que as empresas possam crescer. E o setor público, tá? Nas 3 esferas, seja na esfera municipal, estadual ou federal, envolve, né? Desde concessão de espaços públicos, por exemplo, para que as empresas que são, por exemplo, incubadoras de empresas funcionem lá dentro, né? Fornecimento de bolsas de iniciação científica, bolsas de pesquisas, tá? Para incentivar que esse sistema de inovação eles consiga se manter, né? Então, assim, então isso é importante, né? Então, desde os poderes executivo, legislativo e judiciário, né? Por exemplo, para que essa participação governo do setor público, por exemplo, dentro do sistema de inovação aconteça, precisou ter a parte legislativa, né, judiciário, ou seja, por quê? Para a aprovação de leis, né, que regulamente ali o fomento de programas de inovação específico, tá? Então tem um arcabouço legal por trás disso. Então, assim, a produção de conhecimento tecnológico, né, então é importante aí a participação do setor público, tá? E os agentes de cooperação, né? E CTIs é essencial para a criação de conhecimentos para problemas emergentes, né, desde pesquisa estratégica, né. Cada agente do ecossistema de inovação vai utilizar a sua capacidade máxima, né, de forma articulada para alcançar os melhores resultados, tá certo? Então, nessa aula a gente trabalhou muito a questão do ecossistema de inovação em si, né, ressaltando ali o papel de cada um dos atores nesse processo para que a inovação aconteça, para que a inovação possa se desenvolver de forma organizada, né, de forma efetiva. Nossa, muito obrigado.